Hoje nós temos o palestrante Robson Alves de Camargo, que vai falar para a gente sobre Design Thinking antes do projeto. E depois, Canvas, PM Visual, métodos ágeis ou cascata. Robson Camargo tem experiência de mais de 25 anos em gestão e é hoje uma das principais personalidades brasileiras na área de gerenciamento de projetos. Já foi responsável por mais de 70 projetos de grande porte em diversos países, com um portfólio de investimentos gerenciado superior a 8 bilhões de dólares, envolvendo vários tipos de projetos, TI, obras civis, projetos de engenharia, entre outros. É professor nos cursos de MBA e pós-graduação pela FGV, FIA USP e Fundação Dom Cabral. Autor do livro PM Visual, Gestão de Projetos Simples e Eficaz. Certificado PMP, desde 2003, tem MBA em Administração de Projetos pela FEA USP e Master Certificate em Gestão de Projetos pela George Washington University, e certificado como ASF, Agile Scrum Foundation, pela Exim. Atua como instrutor, palestrante e consultor internacional, com atividades no Brasil, México, Argentina, Colômbia, Paraguai e Espanha. Gostaria agora de passar a palavra para o Robson, em nome do PMI, que desejo uma ótima apresentação. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço imensamente o convite feito pelo PMI Minas Gerais. E estou aqui hoje para conversar com vocês, então, sobre alguns temas que muita gente tem perguntado como fazer, como realmente aplicar no dia a dia dos projetos, que é o tema de Design Thinking, afinal, o que é isso, né, que a gente deve utilizar antes do projeto, efetivamente, e depois, afinal de contas, que método que a gente deve usar para fazer os nossos planejamentos e gerenciamentos de projetos, dentre tantos que existem, né, mas fundamentalmente é o modelo cascata tradicional, né, mais conhecido, métodos ágeis, Canvas ou PM Visual. Então, quero conversar com vocês o meu ponto de vista e abrir para colocações, questionamentos e perguntas, para que a gente possa ter um resultado positivo para todos aí, tá bom? Bom, sobre quem sou, o Guilherme já me apresentou, né? Obrigado, Guilherme. E para quem não me conhece, está aí a minha foto aí do ladinho, com a minha imagem, tá bom? Sou aqui de São Paulo, só que hoje, particularmente, eu estou na cidade de Curitiba, fazendo um trabalho aqui, então estou aqui na cidade de Curitiba hoje, tá bom? Então vamos lá. Então, hashtag partimos. Bom, eu quero começar com vocês fazendo uma pergunta que eu sempre faço nos meus treinamentos e palestras, que é em relação ao cumprimento de prazos e orçamentos aqui no Brasil. Como que é na tua empresa e como que a gente tem visto aqui? Os prazos e orçamentos, eles se cumprem? Normalmente não, não é verdade? Normalmente se estoura prazo, se estoura orçamento, e muitas vezes, na realidade, a expectativa também não se cumpre. Ou seja, no começo do projeto, o pessoal promete entregar um Mercedes-Benz e entrega um carro velho qualquer lá, tá certo? Ou seja, frustra-se um monte de expectativa de todo mundo. E aí a gente até faz uma pergunta, poxa, então para que serve esse treco de gestão de projetos? É para uma coisa só, ajudar a gente a entregar aquilo que a gente faz melhor, mais rápido e mais barato. Em outras palavras, para o meio privado, é para trazer mais grana para a empresa. Ou seja, não é para deixar o projeto mais bonitinho, mais arrumadinho, não. É para trazer um resultado melhor para o negócio, tá certo? E para órgãos não privados, órgãos públicos, claro, atingir as metas dos órgãos aos quais se propõe. Bom, aqui eu começo fazendo uma outra provocação, que é assim, o gerente de projeto do futuro, que na realidade não é nada do futuro, é agora, efetivamente, ele sempre foi cobrado por cumprir o prazo e orçamento, ou seja, responsável pelo orçamento do projeto, pelo prazo do projeto. Muito bom. E já também resultado pelo próprio retorno de investimento do projeto. Ainda que muitas pessoas não se vejam assim. Eu me lembro que eu dava aula pelo Instituto de Treinamentos do Kessner, na época de 2002, 2003, e o Kessner, que é uma grande figura mundial de projetos, Harold Kessner, já dizia naquela época, o gerente de projeto do futuro, em 2002, ele falou exatamente uma palestra sobre isso, que o gerente de projeto também era responsável pelo retorno de investimento do projeto, algo que era
completamente longe aqui no Brasil. E hoje, para muitas empresas, ainda é. Em muitas empresas, o gerente de projeto é basicamente responsável por cumprir o prazo do projeto. E, às vezes, em algumas empresas, orçamento e outras ainda, o retorno. E agora, mais uma coisa. Descobrir a melhor solução para um problema que a empresa tenha. Porque de nada adianta o gerente de projeto sair tocando um projeto se quando chega lá no final, vê que a solução não serve para absolutamente nada. Ou seja, ele fez o projeto porque mandaram ele tocar, entregou. Agora imagina, você chega lá, você cumpre o prazo, cumpre o orçamento e a solução que você está entregando não serve para absolutamente nada. O que também não é tão incomum assim em algumas empresas por onde eu tenho andado, pelo menos. Bom, e como escolher o melhor projeto? É assim, a empresa tem muitas necessidades, muitas ideias, tá certo? De implantação. E esses projetos, essas ideias, de alguma forma, são filtradas. Ou seja, algumas passam a ser alguns projetos candidatos, que a gente chama, depois alguns são aprovados, depois, de fato, são priorizados. Puxa, aqui não tem nada de novidade para quem conhece, na realidade, o conceito de gestão de portfólio, tá certo? É isso mesmo, ou seja, num primeiro momento é isso. Você tem lá o planejamento estratégico da empresa, você vê os projetos possíveis, cria-se alguns critérios de seleção de projeto, avalia os projetos, escolhe, prioriza e toca a vida, tá certo? E a segunda parte da gestão de portfólio é a gente gerenciar a carteira de projetos para saber o status do projeto, o andamento e como é que está o cumprimento dos projetos para planejamento, para o cumprimento do planejamento estratégico estabelecido. Até aí, realmente, nenhuma novidade, é isso mesmo que tem que fazer a empresa. Mas tem uma coisa que é o seguinte: quando a empresa tem um problema, como descobrir a melhor solução? Ou seja, estaria antes ainda das ideias que estão sendo submetidas para serem selecionadas dentre tantos. O fato é que quando as pessoas identificam um problema na empresa, estamos perdendo cliente, ou a nossa loja, as nossas lojas estão com faturamento muito baixo. Como que esses problemas são tratados? É muito comum um diretor de uma área chegar e falar o seguinte: vamos fazer tal coisa. O meu feeling, a minha experiência diz que nós devemos fazer isso. E aí, vamos fazer esse projeto, passa na mão de algum gerente e esse cara sai tocando o projeto e nem sempre aquilo que foi sugerido por um diretor é a melhor solução. Isso foi colocado baseado no feeling dele, aquilo que ele achava. Estou cansado de andar realmente em empresas e ver realmente que o pessoal está tocando um monte de projeto e no meio do caminho cancela um projeto, cancela outro. Eu achei que ia ser bom, poxa, eu achei que a solução ia ser boa. Ou seja, justamente porque a ideia que foi dada foi baseada simplesmente no feeling e na experiência de um diretor, normalmente de um cargo um pouco mais elevado que tem poder para isso. Tá certo? Muito bom. Mas talvez haja algumas outras coisas a serem feitas. Ou seja, a ideia não é partir do problema e já cair para projeto. Não. A ideia é fazer algo diferente. É partindo do planejamento estratégico, olhando o portfólio de projetos que está em andamento, e aí sim, olhando a necessidade, estudar um pouco melhor até chegar na melhor solução a ser implementada. E para isso nós temos utilizado um conceito de design thinking. E o que vem a ser isto, efetivamente? Então perceba uma coisa, vou voltar aqui, esconder essa palavra. Olha, não é partir do problema e ir direto para projeto. Não, é estudar um pouco antes para ver a melhor solução antes de ir para projeto. Então vamos ver como é que é esse treco aí. Primeiro, eu quero contar um conceitinho anterior até, antigo para Chuchu, chamado PDCA, o velho e bom PDCA. Ou seja, Plan, Do, Check and Act, ou seja, planejar, executar, verificar e agir. Puxa, para que serve isso? Esse treco foi criado há quase um século atrás, muitas décadas atrás, exatamente para tratar um problema, para tratar uma oportunidade que a empresa tinha, mas fundamentalmente tocado
para resolver algum problema. E aí, então, criou-se o tal do PDCA, e depois esse nome foi, de certa forma, esquecido mesmo. Uma coisa meio arcaica. Então, eu volto lá no conceito antigo desse PDCA. Vamos abrir um pouquinho a etapa do P, do plan, de planejar. Dá uma olhadinha. Ó. Existem aqui algumas etapas, subetapas dentro da etapa de plan, de planejar. Identificar o problema, analisar o fenômeno, analisar o processo e aí sim pensar num plano de ação. E depois executar, depois tem o verificar, agir e padronizar, que é o action, né? Deixa eu abrir um pouquinho mais para vocês verem aqui, ó. Então, as primeiras etapas de planejamento, até a quarta etapa, é identificar um problema, ver o que tem exatamente por trás desse problema para saber bem a causa, ou seja, analisar as causas fundamentais, chegar na causa raiz, para depois, então, pensar num plano de ação. Uma vez você tem um plano de ação pronto, ou seja, o projeto elaborado, você executa esse plano de ação, que muitos criaram o 5W2H, enfim, planos de projeto, vários nomes dados, tá certo? Depois que você viu que realmente sanou o problema, aí você, puxa, tá aqui, verificou, tudo certo. Aí a ideia é difundir o projeto, o processo que foi implementado, a solução implementada, para todos os envolvidos, para quê? Com duas finalidades. Para evitar que novos problemas surjam ou para melhorar os trabalhos futuros. E aí, de certa forma, acaba muitas vezes se padronizando algo que foi implementado justamente para que não apareçam mais problemas. Esse conceito foi, de certa forma, jogado fora por muitas empresas, como sendo algo meio que ultrapassado, né? E aí, então, as ideias são implementadas nas empresas, baseado simplesmente no feeling, naquilo que se entende pela experiência, claro, muito importante de um executivo, daquilo que é melhor para resolver o problema. Porém, nem sempre a melhor solução, de fato, sai daí. Se a gente aplicar, voltar, então, no conceito original de PDCA, a gente pode, então, enxergar isso de outra forma, com o nome mais moderno, que está o nome de Design Thinking. Puxa vida! Uma mesma coisa, praticamente, só que com um nome muito mais elegante. Um nome agora de Design Thinking. O que é isso aqui? É um Design Thinking, pensamento de design. Ou seja, pensar como um designer. Ou seja, pensar fora da caixa. Na ideia original do PDCA é identificar o problema, analisar o fenômeno, analisar o processo e pensar no plano de ação. O Design Thinking é a mesma coisa nesse sentido. Ou seja, é você entender o problema, pensar em ideias, prototipar, testar, para então falar, puxa, essa é a melhor solução. Vamos abrir um pouquinho mais desse conceito? Porque eu criei, inclusive, 2 canvas para poder ajudar a gente a aplicar o conceito de PDCA ou de achar a solução antes do projeto propriamente dito. Vamos avançar um pouquinho mais. Primeiro vamos entender o que é o Design Thinker, ou seja, a pessoa em si. É o profissional que, na realidade, se coloca para achar a solução, para pensar numa solução, para pensar no que é melhor para o seu cliente, ou seja, no ambiente em que ele está envolvido. Ou seja, ele usa, primeiro, então, do conceito de empatia como base do seu estudo. E o que é empatia? Todo mundo sabe, tá certo? É a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar de alguém. Ou seja, enxergar o mundo através dos olhos do outro, das outras pessoas. E aí um termo que a gente tem usado muito no meio corporativo, que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, ao invés de agora nós chamamos a pessoa de cliente ou a pessoa, na verdade, do nosso usuário final, nós passamos a chamar no mundo corporativo de persona. O que é persona? Persona é o nosso cliente, juntamente com todas as suas características, as suas dores, as suas necessidades. Então a gente passa a enxergar o mundo no qual a gente está inserido para resolver um problema com o olhar deste nosso persona. E essa pessoa, então, agora o Design Thinker, que é quem vai olhar o persona, olhar o problema do persona, ele vai estudar, procurando enxergar todas as perspectivas que tem naquele cenário que o persona está envolvido.
ou seja, quais são as características que me envolvem, quais são as dores que me envolvem, quais são as perspectivas a partir daí que se apresentam para resolver, então, a real necessidade que se apresenta o persona. Ou seja, se eu vejo que eu estou perdendo cliente na minha empresa, eu preciso olhar o problema com o olhar do cliente, para ver as características deste cliente, para ver o que esse cliente espera da empresa, o que esse cliente espera do produto que eu vou lançar no mercado, o que eu já tenho no mercado, para então identificar o porquê é que eu estou perdendo venda efetivamente. Tá certo? Muito bom. E daí, então, tem o que nós chamamos de duplo diamante, ou seja, que é o conceito, então, da aplicação do Design Thinking, ou ainda do velho e antigo primeira parte do Plan do PDCA. Então, aqui, uma ideia macro, a princípio, do duplo diamante, depois eu abro os 2 diamantes daqui a pouquinho, com um pouco mais de detalhes. Mas a ideia do primeiro diamante é a gente entender o problema, entender exatamente onde é que está apertando o calo. E o segundo diamante é pensar nas ideias, pensar como é que eu resolvo efetivamente aquele problema. Para vocês fazerem uma imagem, talvez mais fácil para a gente entender, pense assim, uma pessoa tem uma dor, sei lá, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, não importa. Normalmente a pessoa vai no médico, ela não chega lá e o médico já fala, bom, o que você tem? Dor de estômago. Então tá, então toma aqui, toma essa receita e vai embora e fique com Deus. Não, não é assim. O que o médico faz? Ele primeiro examina o paciente, vê, aperta aqui, aperta ali, faz uma série de perguntas, aí ele pede para o paciente fazer uma série de exames para identificar a causa que está realmente gerando aquele problema. Esse é o primeiro diamante, onde começa aqui a observação, empatia, ou seja, eu vou perguntar para o meu cliente onde é que está doendo, onde é que está apertando, para depois, então, que eu entendi a causa, aí eu entro no segundo diamante, que é pensar nas soluções possíveis. Por exemplo, você tem uma dor de estômago, muito bom. O que eu tenho aqui de alternativa? Depois que eu identifiquei a causa que está levando aquela dor de estômago. Sei lá, o cara almoça mal, o cara é nervoso, vive estressado, fica alguns dias só comendo sanduíche porcaria, comendo pastel e coxinha, puxa, identificar uma causa. Aí, as soluções possíveis seriam uma boa alimentação, uma boa dieta, um medicamento para passar a dor de imediato, usar de homeopatia, muitas vezes fazer uma cirurgia, ou sei lá, fazer do rim, tem uma série de alternativas. E cada uma destas alternativas tem um custo, tem um risco, tem um prazo, e nós vamos ver dentro das condições daquele paciente para ver qual que é a melhor alternativa pro caso dele, para depois, então, planejar a ação efetiva para a implantação da forma correta. Então, a ideia, pensando então agora, não mais o paciente no problema da empresa, é identificar a causa do problema, ver as potenciais ideias, para ver qual destas ideias que deverá se converter em projeto efetivamente. E aí nós vamos estar fazendo, de fato, uma escolha de uma solução bem percorrida, bem discutida e avaliada frente a outras possíveis soluções para o mesmo problema. Os 2 canvas que eu criei estão aqui, ó, são esses aqui. Então, existe um canvas inicial, onde você parte, então, do problema, coloca aqui todos os sintomas que aquele problema está apresentando na empresa. Depois, a segunda parte do primeiro canvas aqui, você lista todas as causas possíveis. Depois, para cada causa, você vai dar um peso se aquela causa influencia muito ou se influencia pouco, que está realmente gerando aquela dor, aquele problema. E outra, esse peso que você está dando, se é um peso baseado em dados reais, em fatos, ou em suposição, falando, não, eu acho que é alto. Não, então, isso vai ajudar, de fato, a gente saber as principais causas, de fato, que estão levando aquele problema.
Tá certo? Então, esse aqui é o primeiro canvas, o primeiro diamante. O segundo canvas são as ideias. Você tem aqui, então, as causas principais, ou seja, isso aqui veio desse canvas anterior. E aí nós vamos ver ideia 1, 2, 3, enfim, quantas ideias forem. Eu coloquei aqui 7 ideias possíveis, certo? Você vai colocando sempre com um post-it. E esse trabalho aqui, a gente trabalha sempre em grupo de pessoas. Quanto mais multidisciplinar for, melhor. Então, sempre com post-its. Então, listamos aqui as ideias possíveis. Depois, a gente também avalia todas elas contra alguns critérios. Por exemplo, agregação, prazo, custo e risco. Ou seja, agregação. E todas essas ideias e esses 4 critérios, agregação, prazo, custo e risco, a gente dá uma nota de 1 a 5, ou seja, sendo 1 muito baixo, 2 baixo, 3 médio, 4 alto, 5 muito alto. Por exemplo, ideia 1. Quanto que agrega? Agrega para chuchu. Então, nota 5. Prazo, isso aqui é rápido. Então é rápido, nota 1. É baixo o tempo de implantação. Aí custa pouco, 1 também. E risco, tem baixo risco, 1 também. Depois a segunda ideia. A segunda ideia, ela agrega muito também, então nota 5 também. Só que o prazo é 4, puxa, demora pra caramba. E custo, 5, custa pra caramba. E risco 3, médio, enfim. Então nós damos aqui uma nota para cada um, e depois, olhando para as notas e discutindo com as pessoas, a gente escolhe, de fato, a melhor ou as melhores ideias que vão, então, se converter em projeto a ser implementado. Então, essa é a primeira parte, na realidade. Então, antes de virar projeto, então, voltando naquele desenho que eu mostrei lá atrás, você olha para o planejamento estratégico, vê a tua necessidade, aplica esses 2 canvas que eu mostrei para vocês, então, identificação da causa, e depois achar a melhor solução. E agora sim a gente pode, então, falar de projeto propriamente dito. Ou seja, como é que nós vamos implementar isso? Ou seja, nós vamos usar agora método cascata, ágil, visual, canvas, enfim. Aí nós vamos discutir qual que é a melhor forma conforme o projeto, tá certo? Isso é da máxima importância também, porque muitas vezes as pessoas pegam aí um canvas, para quem não conhece, vou mostrar já já, o canvas de projetos, para poder, no meio do plano, no meio do planejamento, onde tem essa parte azul aqui, fundo azul, é que as pessoas vão pensar realmente na solução. E não. A ideia realmente é, antes de entrar no planejamento, então, descobrir então, a melhor solução a ser implementada. Percebam que aqui, neste canvas de possíveis soluções, nós não discutimos ainda o custo, se é 1 milhão, se é 2 milhões. Claro que as pessoas vão estar falando durante a discussão, mas a gente só está fazendo uma análise qualitativa aqui, ó, entre muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, percebem? Muito bom. E agora, então, feita essa primeira parte, que eu queria mostrar para vocês, do Design Thinking, que vai um nome novo a partir do PDCA, lá de trás, né? Nós podemos entrar agora na segunda parte da nossa conversa hoje, do nosso webinar de hoje, que é ver, então, qual que é a melhor forma, então, de se implementar a solução que foi escolhida pelo modelo apresentado até então. Bom, e aí, então, eu faço uma outra pergunta, né? Como é que as pessoas tocam projeto nas empresas? Muitos parecem mais um bombeiro do que um gerente de projeto. Com todo o respeito aos bombeiros, mas no sentido de viver apagando incêndio. Ou seja, o cara recebe um projeto, normalmente com prazo curto pra caramba, fala, toma, meu filho, vai lá que isso aí precisa estar pronto daqui a pouco. Vem uma imposição de um diretor, de um executivo, enfim, a gente sai tocando. Agora, tem empresas que têm metodologia, puxa, legal. E aí a gente faz uma outra pergunta. Para que serve a metodologia? É para travar um processo? É para encher a paciência dos outros? Não, claro que não. Uma metodologia é um modo, um caminho que já foi experimentado que dá um resultado bom. É claro que tem metodologias e metodologias implementadas. Claro. Tem empresa que implementa uma metodologia super mega blaster, quando na realidade não precisava daquilo tudo.
E aqui fica mesmo com essa cara de negócio chato, engessado, que só atrapalha mais do que ajuda, tá certo? Então depende da metodologia que é implementada, não é? Bom, aqui alguns números para vocês, resultados de pesquisas que a gente tem feito, juntamente com algumas pesquisas do mundo. Entrega dentro do orçamento. Enquanto nos 4 países, Japão, Estados Unidos, o pessoal tem uma média de 84% de sucesso nos projetos. Ou seja, 84% dos projetos terminam dentro do prazo e dentro do orçamento. É uma diferença absurda do Brasil para esses 4 países, benchmark do mundo. Uma observação, pessoal. Esses 13% do Brasil é uma pesquisa feita somente com empresas privadas, tá bom? Não está nesse número empresas públicas, tá bem? Bom, o que tem de diferente, então, nesses países em relação a nós? Será que esses países, Japão, Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, a turma de lá é mais inteligente que a gente? Claro que não. Claro que não. Não é bem isso, não. Eles, na realidade, têm já incutido dentro deles, foram, na formação deles, muito mais preparados para seguir método, para seguir um processo. Eles são mais, na realidade, apenas e simplesmente apenas mais sistemáticos e mais disciplinados do que a gente. Eles seguem método, eles seguem processo. E a gente aqui no Brasil segue o Zeca Pagodinho. Ou seja, a gente pega o projeto e toca na base do vamos lá, seja o que Deus quiser, né? Deixa a vida me levar, que no fim, se Deus quiser, tudo dá certo. E se não der certo, vamos para cato.com.br, seja o que Deus quiser, né? Bom, vamos avaliar aqui 2 projetos. Os 2 com o mesmo prazo e o mesmo orçamento, tá bem? Vamos imaginar aqui um projeto, 1 ano de prazo com 1 milhão de orçamento. E os resultados, então, levantados aqui são os seguintes. Olha, projeto 1. O projeto terminou dentro do prazo e gastou exatamente o mesmo 1 milhão, ou seja, não estourou em nada no prazo e nada no orçamento, tá certo? E o segundo projeto, o contrário, olha lá, estourou em 100% no prazo, em 100% no orçamento, você gastou 2 milhões e levou 2 anos para implementar. Numa primeira análise, conforme o resultado que eu mostrei para vocês aqui, puxa, o projeto aqui, o projeto número 2, puxa, estourou, então estaria naqueles, né, fora daqueles 13%, enquanto que o projeto 1 estaria naqueles 13%, né, 13% como sendo considerado projeto de sucesso. Muito bom. Eu vou colocar agora mais uma dimensão que a gente nem avalia nas empresas por aí, porque aí, na realidade, a coisa fica mais complicada, não é? Olha só o resultado financeiro do projeto 1. Ela traz de ganho, projeto 1, 100 mil por ano de ganho líquido. E, neste caso, o projeto se pagaria em 10 anos. Já o projeto número 2 traria aqui 4 milhões por ano de ganho líquido, ou seja, se pagando em apenas 6 meses. E aí a gente pergunta, então qual que é o projeto de sucesso, o 1 ou o 2? Quando a gente coloca esta dimensão, aí fala, puxa, o projeto 2 é que deu certo, e não 1. Mas, na realidade mesmo, voltando aqui nos primeiros slides que eu mostrei, o gerente de projeto do futuro, nós agora, e cada vez mais, gerentes de projeto, nós temos que ser responsáveis não só por cumprir prazo e orçamento, como também trazer o retorno financeiro do projeto para a empresa e também achar a melhor solução para ser implementada para exatamente trazer o retorno financeiro. E aí, então, escolher qual que é a melhor forma de tocar o projeto, tá certo? Só que a gente pode até pensar assim, mas escuta, esses prazos curtos que normalmente estoura aqui no Brasil, de quem é a culpa? Porque quem promete o prazo curto para caramba não é o gerente do projeto, é o executivo. E o executivo chega para a gente e fala, ô GP, é o seguinte, cara, só que tem que entregar em tanto tempo, se vira e boa sorte.
E aí a gente tenta argumentar, fala, o que foi? Fala, não, o que você falou? Não, não falei nada, então vai. Manda quem pode, obedece. Antigamente era quem tem juízo a frase, né? Hoje é manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar, não é? Ou seja, a gente acaba se submetendo à pressão do executivo e começa a tocar o projeto sem nenhum planejamento, meio da base do seja o que Deus quiser, e em paralelo a gente vai mandando currículo, vai rezando, bebendo e seja o que Deus quiser, né? Tá errado, precisamos mudar isso, tá certo? Mas a gente tem que pensar, puxa, então como é que a gente faz para atender esse executivo? Como fazer? Será que esse cara é louco, que ele promete um projeto num prazo curto? Claro que não. Claro que não é louco. Nenhum diretor é louco. Tudo bem, alguns são, vai, mas é a minoria. No fundo, o que eles pensam, na realidade, o papel deles, é em grana, dinheiro. Eles são pagos para pensar naquilo que vai trazer mais resultado para o negócio. E nós, como gerentes de projeto, precisamos passar a pensar mais no negócio. E não na melhor metodologia A, B ou C. Precisamos ver qual que é a melhor metodologia que atende melhor ao negócio. E não segundo o nosso gosto, a nossa preferência. Não é isso? E nós precisamos aprender a dizer não. Se eu tenho um projeto que não dá para cumprir naquele prazo, meu Deus do céu, eu preciso saber falar não para o meu chefe. E não simplesmente ceder à pressão, porque sempre nós somos pressionados a um prazo curto, e muitas vezes orçamento curto também. É a vida, sabe? Né? Todo mundo sabe disso. Então, olha a atitude que a gente vê espalhada pelo mundo. Brasileiro, normalmente fala assim, 99% dos casos, ok, deixa comigo que eu entrego, chefe. Só que depois não cumpre. O alemão fala assim, não é possível, não consigo entregar no prazo que você está me dizendo. O inglês também fala a mesma coisa. Não, não é possível, não consigo entregar. It's not possible. E o japonês talvez seja um pouco mais sensato. Fala, bom, vamos avaliar as alternativas, deixa eu ver, né, o que podemos fazer. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos adotar nossa forma de, ok, deixa comigo, chefe, que eu toco a vida. Temos que pegar um pouco do alemão, do inglês, do japonês e fazer de uma forma, porque vejam, pessoal, eu não sei quantos de vocês estão aqui nesse webinar, são PMPs, têm MBA. Veja, eu acho que a coisa mais frustrante do mundo é um cara se tornar MBA, PMP, fazer um MBA de projetos e não conseguir aplicar nada no seu dia a dia e continuar com aqueles resultados horríveis de 13% que a gente tem visto. E agora no Brasil e no mundo, entrando ainda agora o conceito do ágil, agora que vira uma confusão danada. Porque todo mundo quer ser ágil. Só que ninguém sabe direito o que é, mas todo mundo quer ser ágil. Está todo mundo atrás de certificação de ágil. Porque agora é ágil, e todo mundo quer ser ágil. Então nós precisamos entender esse treco e ver como é que a gente atende o nosso executivo e ver a melhor forma realmente de tocar o projeto para trazer o melhor resultado para a empresa e termos uma vida melhor, sem úlcera, sem estresse, tá certo? Sem infarto. Bom, vamos ver então. Primeiro vamos olhar então o aspecto então do triângulo dos talentos do PMI, que ele fala, poxa, para você ser um gerente de projeto, você tem que ter conhecimento técnico de gerenciamento de projeto, tem que desenvolver seus aspectos comportamentais e o pensamento tem que estar com foco no negócio. É isso mesmo. Então é aquilo que nós falamos agora há pouco. Poxa, mas espera um pouquinho. Como assim, né? Como é que eu atendo, então, o negócio do camarada lá do meu executivo? Vamos pensar. Vamos pensar que esse executivo chega para você e fala assim, gerente de projeto, me implanta esse projeto aqui, tem que estar no ar dentro de um mês, é uma tela para poder fazer. Vamos imaginar que você é de TI. TI não pensa grana, pensa normalmente 0 e 1. Né? Ele pensa 0 e 1, enquanto o executivo está pensando em grana. Não, nós temos que parar e pôr a nossa cabeça pensando em negócio, em dinheiro para a empresa. Então nós temos que apresentar alternativas para o executivo. Eu não posso falar aqui igual o brasileiro aqui, ok, deixa comigo, e nem igual o alemão, não é possível. Não, tem que pensar em alternativas. Eu tenho que apresentar
alternativas para o meu executivo. Por exemplo, alternativa 1, cara executivo, eu te entrego a parte A, B e C do escopo, tá, com a equipe que a gente tem, e uma parte a gente faz de forma manual. A integração a gente põe um estagiário para digitar de noite. E nós vamos conseguir a grana que você está querendo. Alternativa 2 é o seguinte, eu te entrego tudo na data que você está me pedindo, mas me dá mais gente, me dá mais dinheiro. Eu te entrego e nós vamos conseguir a grana que você está falando. Alternativa 3, eu te entrego 80% do escopo e me dá pelo menos umas 2 pessoas a mais, um pouco mais de dinheiro, e em mais um mês eu te entrego o restante. Quem é que tem que escolher a alternativa? Não é o gerente de projeto, é o executivo. Eu não estou dizendo não para o meu chefe, para o meu executivo, eu não estou falando, ok, deixa comigo que eu te entrego tudo, eu estou apresentando alternativas para que ele escolha. E essa é a forma de, entre aspas, saber dizer não para o executivo. Isso é ser responsável para com a empresa, para com o negócio, tá certo? E a partir daí, então, ver, claro, mostrar o retorno de cada alternativa, o retorno financeiro. E aí, então, conhecer as formas que existem de tocar projeto para que aqui entre, então, agora o nosso conhecimento técnico do Triângulo dos Talentos, ou seja, qual a melhor forma? PEM visual, Canvas, método ágil ou a forma tradicional? Porque a gente se vê exatamente diante dessa imagem que está aparecendo para vocês aí. A gente vai começar o projeto e falei, agora, planejo ou não planejo? Saio fazendo? O que eu faço da minha vida? Então, nós precisamos pensar. Qual o melhor método a utilizar? É método ágil? É o cascata tradicional? É o Canvas? É o PEM visual? Enfim. Então, vamos entender direitinho o que é cada uma dessas coisas e como utilizar no dia a dia, de uma forma que a gente saia, né, sobrevivente, feliz e tragamos, né, o melhor resultado para a empresa, tá certo? Vamos lá. Então, primeiro, o que é cada uma dessas coisas? O que é ágil, o que é cascata, o que é o Canvas? Vamos explicar cada um desses modelos para, então, depois poder abrir então, para vocês perguntarem algumas coisas a mais, tá bem? Primeira coisa, como é que a gente aprendeu, né, a gerenciar projeto? Na forma tradicional, o chamado modelo cascata. Chamado em inglês waterfall. Ou seja, agora sendo chamado de método preditivo, tá certo? A gente aprendeu fazendo aquele plano de projeto extenso pra caramba, não é? Onde, na realidade, o modelão, qual que é? Você tem, por exemplo, para entregar, coloquei como entrega do projeto, um quadradinho, um triângulo e um retângulo, tá? A aplicação então, do método cascata ou waterfall, ou então agora chamado de preditivo, qual que é a ideia? A gente planeja tudo, né? Nós aprendemos a fazer aquele planejamento extenso pra caramba, depois executa tudo e lá no final entrega tudo. Perfeito. Esse é o método que a gente aprendeu, né? Você vai fazer o planejamento com muitos documentos, não é? Extenso pra caramba, detalhamento do escopo detalhado, cronograma detalhado, orçamento detalhado de tudo, equipe todinha detalhada, tudo bonitinho. Depois, durante a execução, alguém pede mudança, a gente entra lá com o controle de mudança, né? Change request, o cara preenche, a gente avalia o impacto no escopo, do prazo que foi acordado aqui na chamada baseline, algum diretor aprova tal, e aí a gente renegocia prazo, renegocia a grana, até que entrega tudo no final. Esse é o modelão cascata, tradicional, waterfall, atualmente chamado de preditivo. Não é? Só que o pessoal fazia essa pasta detalhada, né, um escopo detalhadíssimo, o prazo detalhado, de equipe, tudo isso daqui dá um trabalho do cão. E as pessoas falam, meu Deus do céu, tira esse treco da minha frente, pelo amor. Tem gente que tem paura de fazer um plano de projeto detalhado. Aliás, se anda pelas empresas, é raro alguém te mostrar, olha, um plano de projeto aqui, detalhadão, dentro de uma pasta bonita, que eu costumo chamar de pasta etiquetosa. Pô, outro dia fui numa empresa, fazendo um coach para um gerente de projeto, de repente o cara falando, mas eu tenho meu planejamento. Aí, cadê teu planejamento? Ele me abriu o caderninho dele de anotações, sem sacanagem, mostrou 4 linhas
escritas no topo da agenda dele, assim, meio torto ainda, fazer etapa tal, tanto tempo. Tal. Pô, era um planejamento, era um mini, rabiscado, mini cronograma de 4 linhas, e para ele aquilo era o plano do projeto. Pelo amor de Deus. Gente, um plano de projeto completinho, como esse daqui, como a gente aprendeu, né? Estratificando do PMBOK e tal, é mega detalhado, dá um trabalho do cão e as pessoas realmente se veem como essa foto aqui, o cara fala, pô, cara, eu não tenho tempo, não sei. E outra, se eu fizer um plano de projeto detalhadão, aqui na etapa, como manda aqui o método preditivo, muitas vezes, na hora que eu chego a apresentar o plano de projeto, meu chefe olha para mim e fala assim, ei, que bom que você tem tempo para fazer as coisas, hein, filho? Ficou aí perdendo tempo, planejando, e, ao invés de sair executando, ou seja, as pessoas são desvalorizadas, muitas vezes quando fazem, a pessoa não consegue mostrar o plano de projeto para as pessoas, e quando mostra, a cara fala assim, não é nada disso, muda aquilo. Ou seja, é um modelo chamado cascata, waterfall preditivo, e muito útil para muitos projetos, e necessário para muitos projetos. Por exemplo, vou fazer uma usina hidrelétrica. Poxa, não tem outra maneira. Eu tenho que detalhar tudo primeiro antes de sair fazendo o primeiro buraco para poder construir a usina. Não tem jeito. Não tem alternativa. Tem que detalhar todas as plantas, tudo no mais detalhado possível para depois sair realmente executando. Então, para alguns projetos, não tem jeito, é isso mesmo, tá certo? Alguns projetos de TI também, opa, pera um pouquinho, há controvérsias, ok, vamos discutir daqui a pouquinho, tá certo? Mas, enfim, fazer essa pasta aqui realmente dá trabalho e muitos consideram realmente algo difícil de aplicar, não é mesmo? Bom, então, olha a comparação que eu faço aqui, ó. Todo mundo quer ser esbelto, todo mundo quer ter um corpo super bonito, malhadão, só que dá trabalho. O cara tem que ter uma dieta toda regrada, super disciplinada, tem que separar carboidrato de proteína, comer salada, não pode comer batata frita, não pode tomar refrigerante, tem um monte de restrições. É a vida, tá certo? E claro que todo mundo gostaria de um comprimido, tipo um Herbalife da vida, para resolver isso, para o cara ter liberdade de comer tudo, não precisa ficar só comendo alface e carne, não é isso? E ser esbelto da mesma forma. Só que, veja, os comprimidos ajudam, claro, você pega um comprimido Herbalife, ajuda, mas ele não resolve, não substitui na íntegra. Mas é o que todo mundo quer, todo mundo sempre quis. Bom, aí surge, então, a ideia do Canvas, né? Canvas de projeto. Bom, primeiro, o que significa a palavra Canvas, que eu já usei lá atrás, né? Quando eu falei de Design Thinking. Canvas, pessoal, canvas significa tela, quadro, ou seja, um quadro de um pintor que ele vai pintar, imagina uma tela vazia, é o canvas aquilo lá. Onde é que esse negócio começou a ser aplicado no meio corporativo? Começou a ser aplicado por um suíço chamado Alexander Osterwalder, que fazia muitos business plan, planos de negócio, e ele criou então exatamente essa imagem que vocês estão vendo aí, um canvas, ele pegou uma tela, uma folha de flip chart, dividiu aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes e criou o que ele chamou de Business Model Canvas. Então, com o uso de post-its, discussões entre pessoas que conheciam a respeito daquilo que estava sendo discutido, ele criou, então, um modelo para fazer planos de negócio em pouco tempo. E aí ele via, bom, vale a pena mesmo, aí ele, então, começava a fazer o business plan detalhadão. No Brasil, o Canvas de projetos, né? Bom, antes, o Canvas começou a ser usado para várias aplicações. Tem gente que criou um Canvas para fazer coaching de carreira. Você vai em alguns hospitais hoje, o paciente é gerenciado com um Canvas pregado na parede, na frente do leito do paciente. Eu falei para vocês, eu criei um Canvas para fazer Design Thinking, eu criei Canvas para fazer PowerPoint, para uma pessoa, para um curso que eu dou, que chama Técnicas de Apresentação, e foi criado um Canvas para projetos. E no Brasil, quem criou foi o Finóquio. Não sei quem vocês conhecem, né? E depois eu criei o PM Visual a partir do Canvas, mas eu preferi fazer uma adaptação e eu criei, então, um Canvas, que é esse daqui, tá? Eu gosto mais do meu, até falei já para o Finóquio gosta mais do dele, claro, tá certo,
e quem criou, na realidade, originalmente no Brasil, Canvas e projetos foi o José Finocchio, tá certo? E eu criei posteriormente para poder fazer o PM Visual, que é a explosão do Canvas. Então aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, olha, o Canvas tem uma foto minha aqui, ó, segurando uma lâmina de um A1, com essa folha, para vocês terem uma ideia, para quem não conhece. E a gente faz exatamente assim mesmo, com post-its. A gente faz um plano macro do projeto. Ó, quer ver? Tem uma foto aqui na frente, eu volto aqui já já. Olha lá, as pessoas fazendo o Canvas, ó. Você põe ele na mesa, as pessoas em volta discutindo com post-it e faz então o Canvas, ou seja, em torno de 2 horas aproximadamente, você faz um Canvas de projetos, que nada mais é que um plano macro de projeto, tá certo? Beleza. Então, 2 horas, 2 horas e meia, você faz aqui os entregáveis, de prazo, de custo, enfim, tá certo? Da solução que você escolheu lá atrás. Aí eu criei, então, o PM Visual, que é uma explosão, a partir desse Canvas de projetos, em outras 7 lâminas. Então, você faz uma lâmina para escopo, uma para prazo, uma para custo, uma para equipe, uma para riscos, uma para comunicação e uma para aquisições. Tá aqui, ó. Então, são 7 lâminas, todas em papel. Todas em papel. Vou mostrar as fotos da turma fazendo, tá vendo? Aqui já tem uma para o escopo, tem uma cara de WBS, mas não é WBS, é PBS, que é com foco no produto. A turma aqui fazendo um cronograma, tudo em papel. Poxa, mas não tem no meio eletrônico? Tem no meio eletrônico, mas esta interação que gera entre as pessoas, no papel é muito melhor do que um aplicativo, ou mesmo num Excel, num meio eletrônico. Então tá aqui o PM Visual, então, que é a explosão, tá certo? Então, as lâminas são, ó, primeira de escopo, tá? É um treco que parece um WBS, mas não é. É PBS, é com foco no produto e não no trabalho. Depois a lâmina para fazer o cronograma, e no máximo 25 linhas, que fora do Brasil é chamado de Master Plan, ou High Level Plan. Depois a lâmina de custos, onde a gente faz todo o fluxo de desembolso do projeto. Depois uma lâmina para fazer matriz de responsabilidade de organograma do projeto. Depois um plano de comunicação, análise de riscos, numa matriz de probabilidade versus impacto. E depois uma lista daquilo que você vai comprar para o seu projeto. Isto tudo, o PM Visual inteirinho, é feito em 6 horas. Então, veja, são 2 horas para fazer o Canvas e mais 6 horas para fazer a explosão, ou seja, 8 horas de trabalho. O interessante é que os japoneses sempre fizeram isso, só que eles fizeram isso em 2 semanas, né? Ou seja, fazendo o Kaizen, que eles chamaram. Excelente! Ou seja, eles se juntam ali, umas 10 pessoas por 2 semanas, e fazem um planejamento conjunto. A ideia aqui com Canvas e com PM Visual é fazer isso aqui em 1 dia de trabalho, ou seja, 8 horas. Bom, agora chegamos então na outra abordagem, que são os métodos ágeis. Os métodos ágeis, então, é o que todo mundo quer agora. Todo mundo quer ser ágil, claro. Você perguntar para alguém, você quer ser ágil ou você quer ser lento? Claro que a pessoa vai falar, eu quero ser ágil. Mas muita gente não sabe exatamente o que é esses métodos ágeis. Então vamos ver. Os métodos ágeis, para a gente entender, baseado no modelo de Scrum, é algo assim, ó. Voltamos às nossas entregas do projeto. Um quadradinho, um triângulo e um retângulo, tá certo? Qual que é a ideia aqui? É a gente quebrar essas entregas em etapas de tamanho fixo, que nós chamamos de sprint. Então, por exemplo, um sprint ele pode ter de 1 a 4 semanas. Então, a gente determina, por exemplo, que cada sprint vai ter, por exemplo, 1 mês, 4 semanas. E a gente combina com o cliente, com o cara do negócio, escuta, o que você quer que eu entregue primeiro? Fala, primeiro me entregue o quadradinho. Ok. A gente planeja essa execução desta sprint, executa, entrega o quadradinho. Pronto. Depois, o que você quer, cliente? Agora eu quero um retângulo. Ok. Planejamos as tarefas, executamos e entregamos. E depois, por último, sobra o triângulo. A gente planeja, executa e entrega. Ou seja, a gente fracionou as entregas. E ao invés de fazer como no modelo cascata, de entregar tudo ao final. E aí muitos que não conhecem podem perguntar assim, puxa, mas quais são as vantagens? Por exemplo,
Vamos imaginar que agora não é uma usina hidrelétrica, e sim um projeto de TI, por exemplo. Eu posso primeiro fazer, vamos supor que o quadradinho aqui representa as funcionalidades de cadastro. Eu faço o módulo de cadastro e entrego para o cliente. Depois, esse retângulo se trata, ele já entrega. Pronto. Já pode usar. O triangulinho seja o módulo de relatórios, que eu só vou usar depois mesmo. Eu desenvolvo o relatório por último. Ou seja, eu já vou entregando valor para o meu cliente, já vou entregando funcionalidades para o meu cliente ir utilizando. E como é que a gente faz isso? A gente pega, então, esse triângulo, quadradinho e retângulo, e colocamos aquilo que nós chamamos de backlog de produto. E junto com o cliente a gente prioriza para rodar este ciclo que eu desenhei aqui embaixo, olha lá, né, que talvez muitos já conheçam, claro, isso aqui é famoso, né? Você planeja sprint, que são as tarefas, faz aí uma reunião diária, e ao final da sua entrega, ao final do seu sprint, você valida com o teu cliente, fala ok, está entregue, e também a gente faz aquilo que nós chamamos de retrospectiva, ou seja, a gente vê o que foi bom, o que não foi bom na sprint que acabou de concluir, para que a gente possa já na próxima sprint já melhorar o nosso processo. Tá certo? Então, fundamentalmente, esse aqui é o conceito do método ágil. Só que, claro, as pessoas têm que ter disciplina, têm que definir os papéis direitinho, onde nós chamamos aqui de Scrum Master, de PO, e o time, a equipe que vai realmente executar propriamente a tarefa, para que tudo isso aqui funcione bonitinho. E hoje, claro, o mercado está pedindo que os gerentes projejam e também sejam, obviamente, conhecedores do método ágil, sobretudo do Scrum. Eu uso Cascata, eu uso Canvas, eu uso PM Visual ágil. Bom, vou dizer para vocês a minha sugestão que eu tenho dado nas empresas e tenho usado. Pega o Canvas em 2 horas e as estimativas que surgirem aqui já te propiciam um grau de confiabilidade de 16% de cara. Depois, explode nessas lâminas que eu apresentei para vocês aqui. E é legal porque você já vai ter uma estimativa ainda mais para verdade. De 8 horas de trabalho, 68% de confiabilidade. Aí você opta se vai pelos métodos ágeis ou pelo cascata. Porque aqui no PM Visual já sai aqui, de certa forma, o Product Backlog, aqui, ó, que são as entregas, nesta lâmina do PBS, que é uma visão das entregas que você faz junto com o cliente. Ou seja, você já vai ter, então, uma ideia macro do projeto no Canvas, já vai ter uma estimativa que isso acaricia o coração dos executivos, porque já se tem aqui uma ideia de prazo e de orçamento com 68% de confiabilidade, o que não é um número baixo, é um número bem alto. No meu site, vocês acham lá um artigo que eu botei um tempo atrás na revista Mundo PM, que eu explico por que 16, por que 68. Aliás, no meu site, do robsoncamargo.com.br, vocês acham todas as lâminas do PM Visual, vocês acham artigos onde eu explico esse negócio dos métodos ágeis. Ontem mesmo, ou hoje mesmo, soltei um artigo sobre métodos ágeis, vocês vão achar lá, que eu falo um pouco mais do Scrum, do PO, do Scrum Master, da equipe, enfim, como isso tudo funciona. E aí, então, você opta. Se você vai para métodos ágeis ou vai para método cascata. Ah, legal, Rob, eu opto, mas opto baseado em quê? Analise o seguinte. Veja se no teu projeto, se o fato de você fazer entregas parciais ajuda o teu cliente, o teu cara de negócio. Se ajuda, puxa, adote métodos ágeis. Se não, se é uma usina hidrelétrica, por exemplo,
que eu não consigo fracionar as entregas, talvez o método tradicional, cascata, waterfall ou preditivo, como a gente chama atualmente, seja melhor. Ou seja, onde toda a entrega vai ser de fato lá no final. Então, que não seja uma decisão por paixão. Não, métodos ágeis é melhor que cascata. Cascata é melhor que métodos ágeis. Veja, pessoal, isso não é time de futebol, não é Corinthians e Palmeiras, não é Flamengo e Fluminense, não é Atlético e Cruzeiro, não é nada disso. Então, nós temos que, na realidade, ver o que é melhor para o negócio, para a empresa. Só saibam de uma coisa: quando você não planeja nada e sai fazendo na base do seja o que Deus quiser, tua chance de sucesso é de apenas 2%. Não faz isso. Faz um canvas, faz o PM visual e depois opta junto com o teu cliente, com o cara de negócio, para ver qual que é a melhor solução a ser implementada. E se for pelo método cascata, detalha teu plano de projeto. Aí você vai ter 84% de confiabilidade no teu plano detalhado. Dá trabalho? Dá. Mas, por vezes, a usina hidrelétrica baseada em post-it. Não dá. Seria uma leviandade. Tá certo? Portanto, resumindo, você tem um problema? Tem uma necessidade? Aplica o design thinking, determina a melhor solução, depois faz o canvas, faz o PM visual e aí você opta se vai para métodos ágeis ou se vai para o método cascata. E em muitos projetos ainda, você vai aplicar o método cascata e uma parte deles você vai aplicar o ágil, chamado modelo híbrido, que a gente tem chamado. Totalmente aplicável, tá certo? Então lembra, o teu foco deve ser o que é melhor pro negócio e não baseado na tua paixão de modelo A ou modelo B, tá bom? Então, pessoal, que esse nosso webinar de hoje possa ter servido para mudar o startup, né, a mentalidade que nós temos que ter. Ou seja, bem de acordo com o triângulo salino do PMI, ou seja, estar antenado no negócio, saber tudo sobre as técnicas GP e, claro, não se esqueçam de desenvolver as suas habilidades enquanto profissional. Tá bom? Então, para contar para vocês, foi exatamente dentro da nossa hora, são 21 horas redondinho. Eu queria agora, então, abrir para perguntas, né? Então, que o Guilherme, o Roberto, então, possam, então, trazer aí as perguntas dos nossos participantes de hoje à noite, tá bom? Antes de eu fazer o meu encerramento final. Por favor. Boa noite a todos, aqui é o Roberto. Robson, nós temos uma pergunta aqui do Alves Júnior, Mozart Alves Júnior, perguntando como serão tratadas as mudanças nesse modelo, Canvas mais PM Visual. Ótima pergunta, muito obrigado, Roberto. Quem perguntou mesmo? Qual é o nome do participante? Desculpe. O Mozart. Oi? Mozart. Mozart Alves Júnior. Alves Júnior. Isso. Eu ouvi o sobrenome, que é Alves Júnior. Não ouvi o primeiro. Mozart. Mozart. Isso. Muito bom. Mozart, é o seguinte, excelente sua pergunta. Então, deixa eu voltar aqui, ó. No Canvas e no PM Visual, quando você faz isso daqui, a gente não utiliza eles na totalidade do projeto como um todo. Veja, é um dia de planejamento para fazer o Canvas e o PM Visual, tá certo? Se a gente não fizer, vamos supor, deixa eu vir aqui na frente desse slide, vai ficar mais fácil, ó. Se a gente optar aí pelo modelo cascata, normalmente a gente faz o plano detalhado, né? A gente detalha mais, fundamentalmente, escopo e cronograma. Se na fase tiver, fica no tradicional que a gente sempre fez, ou seja, change request, tá certo? E vamos avaliar impacto no prazo, impacto no custo, da mesma forma como a gente sempre fez. Se você achar que não é necessário detalhar mais, faça da mesma forma. Se você parou aqui somente no Canvas e PM Visual sem fazer qualquer detalhamento, você tem o teu escopo fechado aqui no teu PBS. Porém, no meio da execução, o teu cliente resolve mudar, puxa, vamos ter que ver quanto isso vai impactar no prazo e quanto isso vai impactar no orçamento. E o cara que é de negócio aprova ou reprova. No mesmo modelo, quando você detalha para chuchu teu plano de projeto. Igualzinho. Tá bom, Mozart? Obrigado pela pergunta. Mais alguma, Roberto?
Tem sim. Tem do Marcos Barbosa. Qual o papel do gerente de projeto utilizando o método ágil? Excelente pergunta, Marcos Barbosa. É assim, muitos querem matar o gerente do projeto dos métodos ágeis. Tá? Eu escrevi um artigo esses dias onde eu digo o seguinte: quem é que faz o papel de fazer o status report para toda a organização do andamento do projeto? Porque assim, aqui existe no métodos ágeis o Scrum Master, que é o guardião da metodologia e promove lá, né, ele organiza as reuniões diárias em todo mundo. Muito bom. Tem o Product Owner, que é o cara de negócio. Ele simplesmente, né, determina lá a ordem do Product Backlog e depois valida aquilo que está sendo entregue. Beleza, né? Dá as características do produto. Show de bola. Muito bom. E a gestão do projeto em si? A gente tem visto vários modelos. Em alguns lugares, o pessoal realmente está matando o gerente do projeto. Matou, morreu, pum, morreu, não tem mais. Ué, como assim não tem mais? Quem é que faz esse papel dele então? Quem acaba assumindo? Muitas empresas, o cara que é o Scrum Master acaba fazendo o papel de gerente do projeto. Só que de uma forma diferente, não de controlador. Porque nos métodos ágeis, a ideia é que toda equipe seja autogerenciada, autogerenciável. Ou seja, não precisa de ninguém mandando, não precisa de ninguém cobrando, todo mundo é super mega comprometido e cada um sabe perfeitamente a sua parte aquilo que tem que ser feito. Muito bom. Se isso rodar bonitinho, legal. O Scrum Master realmente faz o papel de gerente de projeto mais como apoiador, como desobstrução de algumas coisas que estejam impedindo a turma caminhar bem, eventualmente tem que fazer um status report para uma área externa, ele é quem faz. Só que aqui é importante dizer o seguinte, né? Que muitas vezes um projeto ele abrange um escopo muito amplo. Por exemplo, pega um projeto de TI e que envolve também a parte do marketing e que envolve também a parte da operação da empresa. Legal. Quem é que vai integrar isso tudo? Ah, não. Eu vou usar métodos ágeis somente aqui na parte da TI. Pô, legal. E a integração com o restante? Aí tá do gerente do projeto. Tradicional, normal, como a gente sempre viu. Em algumas empresas, o cara que é o Product Owner, ou seja, o cara que é de negócio, teria que fazer o papel do gerente de projeto. Porém, o cara de negócio fala, cara, eu não sou de projeto, eu sou aqui do meu dia a dia, enfia um gerente de projeto para gerenciar esse negócio aí que eu não estou afim, mas em muitos lugares seria o ideal. Só que a grande maioria, repito de novo, o cara que é de negócio, ele quer fazer o papel dele de Product Owner e não quer saber de gerenciar projeto. Em alguns lugares, o Scrum Master faz o papel do gerente do projeto. Em alguns lugares tem o Scrum Master, tem o PO, tem uma terceira pessoa que é o gerente do projeto. Em alguns lugares não tem gerente de projeto. Isso varia muito de empresa para empresa. Por que as empresas têm solicitado que o cara que vai trabalhar com projetos seja certificado PMP, fazer o papel de Scrum Master, seja o gerente do projeto, ou o revés. O cara que é gerente de projeto fará o papel Scrum Master nos métodos ágeis, tá bom? E é a forma como eu estou entendendo e vendo nas empresas que é que vai dar o melhor resultado. O cara vai ocupar 2 chapéus, gerente de projeto e Scrum Master. Portanto, caros participantes, se preparem então para se tornarem PMPs e se tornarem certificados em Scrum Master também. Tá bom? O que mais, Roberto? Temos aqui do Ayala como sendo curto. Enquanto os projetos crescem, em qual tamanho e em número daria para manter tudo no papel? Ou seria necessário utilizar um software de apoio? Muito bom. Repete só o começo, que eu não sei se você fez referência somente ao Canvas, ao prêmio visual, ou a todos os modelos, por favor. E quando os projetos crescem em tamanho e em número, daria para manter tudo no papel ou seria necessário utilizar um software de apoio? Puxa, muito boa pergunta, obrigado pela tua pergunta.
porque isso me faz completar uma explicação que certamente não ficou claro na forma que eu coloquei, que é assim, realmente o Canvas de PM Visual é feito tudo no papel mesmo, tamanho A1. Só que depois, para gerenciar, a gente tem que colocar isso aqui num software. Por exemplo, eu tenho o PM Visual também em Excel e também tenho ele agora no ambiente web. Perfeito. E claro, por que a gente faz em papel? Veja, cada coisa com o seu objetivo, né? Quando eu mostrei para vocês aqui essa foto, aqui a turma trabalhando em papel, a ideia aqui é em tempo de planejamento, porque o mais importante é arrancar o que está na cabeça das pessoas. Terminado isso aqui, a ideia é enfiar isso aqui numa mídia eletrônica. Pode ser no Excel, pode ser onde quer que seja. E o cronograma, principalmente, se for o modelo cascata, é que isso aqui depois vá para um project da vida ou algum outro similar. Um Trello, sei lá, alguma ferramenta, efetivamente. E não fiquemos utilizando o papel durante a execução. Não. Isso é durante o planejamento. Porque assim, você pode tentar fazer a mesma coisa aqui, o planejamento, de forma colaborativa, usando um software, mas a interação não é a mesma. Veja, pode fazer, pode tentar numa boa, tá? Eu já fiz isso aqui, já fiz, sei lá, quantos milhares de projetos nesse modelo, mas realmente a interação acaba não sendo a mesma. Quando as pessoas estão remotas, como eu já fiz isso, pessoa num país, pessoa em outro país, aí não tem outra alternativa. Com algumas pessoas você trabalha ali com papel e uma câmera ali focando para as pessoas que estão remotas e vamos tocando, funciona muito bem. Mas assim, a interação entre as pessoas no papel, no planejamento, é muito mais rica. Depois, durante a execução, aí não. Aí tem que realmente estar num software, porque realmente é muito melhor o acompanhamento, tá certo? Se bem que nos métodos ágeis, não sei se vocês têm visto, as pessoas têm que grudado mesmo o Kanban, né, com as coluninhas ali. Feito, em andamento, a fazer, e a quarta coluninha de problemas, ou seja, um Kanban. Você anda pelas empresas, está cheio de Kanban grudado nas paredes, as pessoas vão realmente trabalhando com post-its mesmo. A cada sprint vai mudando o post-itzinho de lugar e tocando a vida, tá bom? Então, perfeitamente factível também os métodos ágeis em papel mesmo, que é como as pessoas têm feito no dia a dia por aí nas empresas, tá bem? Ou seja, o aspecto visual é importante, tá? Tem dado mais resultado. Pois não, Roberto, o que mais? Temos aqui uma pergunta da Cleo Maciel. Na prática, como distinguir qual projeto segue com métodos ágeis? Então, na prática, aqueles projetos que a gente vê que o fato de eu fracionar as entregas, que isso gere valor ao cliente, é uma boa aplicação de métodos ágeis. Por exemplo, na TI é mais comum do que na engenharia. Não que na engenharia também não possa aplicar métodos ágeis, também pode. Mas, por exemplo, na TI, você vai desenvolver um sistema, você vai entregar para o cara, olha, primeiro eu tomo o cadastro, o cara já vai usando, depois toma um módulo de venda, o cara já vai usando, depois toma um relatório, o cara já vai usando. Eu vou fazer uma ponte agora na engenharia. Não é comum o cara falar, ó, eu já fiz a primeira pilastra, pode ir usando. Eu já fiz a segunda pilastra da ponte, pode ir usando. Não tem jeito. Ela só vai sair usando a ponte a hora que tiver tudo pronto. O cara não consegue usar fracionado. Se bem que isso não impede de eu combinar. Bom, eu vou te entregar na primeira sprint, eu vou te entregar um pedaço da pilastra. Na outra sprint, eu vou te entregar outra. Nada impede, nada impede. É que isso, na realidade, de certa forma, eu posso fazer um cronograma extenso e mostrar que elas vão ser entregues de forma fracionada também, no modelo cascata, o Y. Agora, o grande approach do método ágil é que, na realidade, as entregas são fracionadas, as pessoas trabalham de forma conjunta e normalmente autogerenciável, tá certo? Onde o cliente, a pessoa de negócio, trabalha muito próxima com as pessoas que estão fazendo efetivamente, ou seja, ele é parte integrante full-time da equipe, tá? Então não é aquela coisa tipo, se tiver dúvida me pergunta e me marque uma reunião comigo. Não, o cara está junto, disponível para poder, mas isso tudo também pode ser implementado no método cascata. Veja, portanto, se for pensar bem,
por vezes a coisa acaba indo mais uma questão de nomenclatura. Se isso estiver bem claro na tua cabeça, puxa, eu posso botar os métodos ágeis dentro do modelo cascata. Sim. O grande ponto é o seguinte, é assim, os métodos ágeis, como eu faço uma entrega a cada mês, eu não planejo tudo para sair fazendo. E isso permite uma mobilidade de mudanças, de modificação muito mais ampla nos métodos ágeis. Porque eu vou planejar a entrega desse mês, ponto. E as outras eu não sei. Eu vou planejar mais para frente. Acabou aquele sprint, vamos lá. O Product Owner, o que você quer agora? Isso aqui. Vamos detalhar isso aqui. E a próxima? Isso fica completamente aberto às outras entregas posteriores. Então, quer dizer, num ambiente onde vai haver muitas mudanças, os métodos ágeis é muito favorável. Agora, num projeto onde eu posso planejar bem e há uma tendência de ter poucas modificações, o método cascata, e as entregas forem todas ao final, o método cascata se adapta melhor. Tá bom? Obrigado pela pergunta, excelente pergunta, viu? Muito bom. Mais alguma, Roberto? Temos sim. Tem uma do Deocleciano Araújo. Uhum. Gostaria de saber se aqueles números que foram apresentados, percentual de conformidade, foram embasados em alguma pesquisa e se está disponível. Sim. Muito bom. Muito boa pergunta. Obrigado pela pergunta também. Eu coloquei um artigo no meu blog, no LinkedIn, e até publiquei na revista Mundo PM faz uns 2 anos, o racional todo e as pesquisas disso daí. Aí tem 2 conceitos por trás disso tudo, além das pesquisas, que realmente se comprovam isso daí, que é o seguinte, existe um conceito que se chama estimativa de 3 pontos. Aí tem a triangular, que você só pega estimativa otimista mais provável, pessimista dividido por 3, é a triangular, ou então a estimativa PERT, que é uma fórmula que você aplica, que é a aplicação da otimista, depois mais 4 vezes a mais provável, mais a pessimista dividido por 6. Bom, essa fórmula ela é a base do conceito do estudo do 6 sigma. Quando você faz o gráfico uma distribuição normal, você vê que no gráfico mais 1 e menos 1 desse padrão fica exatamente em 68%. Quando você faz uma discussão em conjunto, opa, peraí que saiu aqui a imagem do... Quando você faz uma discussão em conjunto, várias pessoas opinam e, naturalmente, isso converge para um número muito próximo do real, principalmente se você tiver pessoas que discutem, que conhecem a respeito daquilo que está sendo conversado. E aí tem 2 conceitos, então. Tem o PERT e tem o conceito do Delphi, que há uma convergência para o número próximo do real quando há discussão. O grande dito do Canvas, do PM Visual, é propiciar uma conversa, uma discussão em grupo para poder chegar nas estimativas e, anteriormente a isso, um escopo através do PBS. Então, procura realmente, por gentileza, no meu blog, esse artigo, que eu explico direitinho com o gráfico desenhado, inclusive. No meu LinkedIn também tem esse artigo publicado, tá bom? Mas é bem isso mesmo, tá? Então é estudo do PERT junto com a técnica Delphi, além das pesquisas que a gente tem tido e resultados de aplicação no próprio mercado por aí, tá bom? E olha, pessoal, muitas empresas estão adotando realmente o PM Visual e o Canvas porque dá um resultado realmente absurdo, absurdo. É rápido, é fácil de aplicar e te prepara realmente, né, esse desenho que eu coloquei aqui, ó, uma visão muito clara se vai para métodos ágeis, o método cascata, com um número já muito bem embasado. Tá bom? Mais alguma, Roberto? Temos mais aqui 2 perguntas. Uhum. A primeira é do Everson Silva. Como unir metodologias diferentes em padrão de governança do portfólio de projetos? Desculpa, você pode repetir a pergunta? Eu não entendi, por gentileza. Sim. Como unir metodologias diferentes em padrão de governança do portfólio de projetos?
Veja, para portfólio de projetos, o próprio PMI, não sei se é bem isso a pergunta deles, a forma que eu vou responder, e atende, tá bom? Mas assim, para governança de portfólio de projetos, o próprio PMI tem entre aspas, PMBOKzinho para portfólio. Mas, fundamentalmente, é assim, os projetos, quando vão ser priorizados e selecionados, tem que ter critério. No fundo, independentemente da forma, é assim, por exemplo, imagina que o cara é um chefe de uma UTI. E você tem, por exemplo, 3 leitos e entram 10 pacientes. Você tem que ter um critério para poder ver qual paciente que vai ser atendido na tua UTI. Alguns vão escolher o mais novo, outros vão escolher o mais velho, outro mais rico, outro mais pobre, outro mais estrupiado, outro tem mais chance de viver. Enfim, tem que estabelecer critérios. Esse é o mais importante que tem para a gestão de portfólio. Depois, aonde você vai gerenciar, puxa, onde você vai acompanhar, pode ser no Excel, pode ser numa ferramenta. Uma vez eu estive no Amapá, e o pessoal lá montou na parede um painel com folha de isopor encapado com papel pardo e fita crepe. E ali eles gerenciavam o portfólio deles. Então, quer dizer, a ferramenta em si é realmente o de menos para acompanhamento do portfólio. O importante é ter indicadores e uma forma sistemática para ver o status dos projetos no andar da carruagem e fazer o reporte para quem de direito, para o sponsor, para o comitê de portfólio, para quem quer que seja, né? Tá bom? Quem mais? Mais uma, você falou? Tem sim. Agora é do Paulo Amaral. Paulo. Podemos considerar todas essas técnicas e métodos de gerenciamento como uma preparação para os desafios da indústria 4.0? Não tenha dúvida alguma. E posso dizer mais. Ou a gente, quem trabalha com projeto, está preparado e conhece tudo isso aqui, ou vai ficar meio fora do mercado. E assim, sem paixões. Ágil é melhor que cascata. Cascata é melhor que ágil. Eu só vou usar isso porque é melhor. Sai dessa, pessoal. Se alguém... Isso é dar tiro no pé. Conheça tudo, toma um Guaranaquate, abre a cabeça e be prepared para aquilo que vier para frente, porque o nosso foco tem que ser o foco no negócio e não na minha paixonite. Isso aí dá por fora. Tem que estar preparado. Tá bom? Bom, é isso, Roberto. Por hoje é só em relação às perguntas. Tá. Eu queria agradecer mais uma vez e passo aqui a palavra para o Guilherme, para vocês fazerem o encerramento. Tá bom. Deixa eu só, então, antes de passar para o Guilherme, só fazer, então, aqui a minha despedida, agradecer a todos vocês, o grande privilégio que vocês me deram de estar presente aí nessa 1h20 que a gente está junto. Espero realmente tenha sido útil para vocês, espero que tenha sido esclarecedor e que possa ajudar nos seus projetos. E se precisar de qualquer coisa, conte com a gente. Está aí meu e-mail mostrado na tela, robson@robsoncamargo, o meu site, eu tenho lá, um monte de treinamentos direto, PMP, de forma online, tem preparatório para PMP presencial mais de São Paulo, turma in company, consultoria, métodos ágeis, Canvas, enfim, PMVisual, tem bastante coisa realmente no meu site. E se precisar de alguma coisa, eu estou super à disposição, tá bom? Toda quinta-feira eu tenho meu canal do YouTube, que eu coloco um vídeo novo. Se me acompanhar lá, vai ser um privilégio tê-los também. Assim como toda semana eu coloco 2 artigos no meu blog e estou aí à disposição, aquilo que eu puder ajudar, tá bom? Agradeço mais uma vez o PMI Minas Gerais pelo convite e pelo grande privilégio de estar aqui essa noite com vocês, tá bom? Muito obrigado, Guilherme, passando a palavra. Robson, em nome do PMI Minas Gerais, queria te agradecer muito pela excelente qualidade de sua apresentação, feedback que o pessoal está mandando aqui para a gente nos comentários, todo mundo elogiando bastante, tanto conteúdo quanto sua didática, realmente sensacional. E o que você falou, realmente, quando a gente não pode ter paixões, tem que conhecer todas as áreas, e eu queria, inclusive, o Ayala Curto comentou durante sua fala isso, que essa proposta de utilizar o melhor de cada escola de gerenciamento de acordo com o porte do projeto é fantástica. Que a própria
a própria priorização poderia indicar o conjunto de ferramentas mais adequadas. Então, acho que juntou realmente essa fala dele ao longo da sua apresentação, fecha bem com essa lição que você deixa para a gente de que não pode ter paixões, a gente tem que realmente focar, abrir a cabeça, tá de olho o que o mercado tem de novo, aprender tudo para poder escolher realmente o que é o mais apropriado para cada situação. É isso. Então, realmente, em nome do PMI, agradeço pela sua disponibilidade, pela sua apresentação. Agradeço também a todo mundo que participou aqui do webinar com a gente, que está conectado até agora. E só reforço a todos para poder preencher a pesquisa de satisfação, que o link está na descrição do vídeo. Principalmente aqueles que têm alguma certificação do PMI e que desejam ter o crédito do PDU automático. Então, encerramos agora o nosso webinar de hoje. Desejo a todos uma boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite, obrigado e até uma próxima, gente. Até mais.